Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então, tá certo? A gente vai conversar sobre um conto muito importante de Machado de Assis, tá bom? Aliás, um dos seus melhores contos, eu diria, tá bom? E não só para baixar, tá bom? Um dos contos que vocês devem conhecer do autor devido a adaptações, a filmes também a respeito desse conto. E é um conto espetacular, tá bom? Tô falando em si do Pai contra a Mãe do Machado de Assis. Eu li nessa minha edição aqui de 50 contos de Machado de Assis e que conto, minha gente. Esse é aquele tipo de conto de chorar mesmo, tá certo? Chorar mesmo, porque é um conto muito intenso, é um conto muito bem construído, tá bom? E quando você chega ao final, você fica surpreendido com o que você vê ali, tá bom? Apesar de que Machado de Assis dá um banho de realidade na sua cara e a mostra de fato como é que é. É um conto espetacular e, na minha opinião, sem dúvidas algumas, é um dos melhores assim, de Machado de Assis, tá bom? Gosto do Espelho também, da Causa Secreta, e esse conto é muito espetacular. Ele foi publicado ali por volta de 1906, mas vamos por parte. Aqui nós vamos conhecer a história do Cândido Neves, tá bom? Que é esse meio que... Ele de início, ele vai tentar arranjar algum emprego, mas ele não consegue de fato, né? O que ele vai acabar se tornando ali, tá bom? É um pegador, vamos colocar assim, de escravos fugitivos. Numa palavra mais certa, ele vai se tornar caçador de escravos fugitivos, tá bom? Essa vai ser meio que a profissão dele, né? O cargo dele. Então, meio que a obrigação dele, né? O que ele tem que fazer ali é pegar os escravos que fugiu. Pra você ver, nem são nem os escravos, é os escravos que fugiu, tá bom? Os escravos que acabam fugindo ali. Então a obrigação dele é pegar aqueles escravos e mandar lá pro dono, tá bom? Da onde esses escravos veio. Então essa simplesmente é a obrigação dela, é a profissão dele, tá bom? Só que aí ele vai conhecer também uma personagem chamada Clara aqui na história, tá bom? Onde ele vai se casar com ela, tá bom? Essa Clara também tem uma tia chamada Mônica em si. Então eles vão se casar. Então eles se casam e eles vão passar momentos muito ruins, tá bom? Porque é o seguinte, tá bom? Está meio que nessa escassez de escravos fugidos, tá bom? São raros ali encontrar outros escravos fugidos e não só para bastar, tá bom? O lucro, o dinheiro tá sendo muito pouco para ele. Então, quando Clara tem o filho dele em si, tá bom? A coisa só piora, tá bom? Só pra vocês terem ideia, tá bom? Vai faltar comida, tá bom? Chega em um certo ponto em que não tem tanta comida na casa, então eles ficam pensando o que aqui eles vão dar pro garoto comer, tá bom? Será que o garoto vai passar fome, tá bom? Não só para baixar, também tem um aluguel da casa, tá bom? Que tá atrasado, tá bom? Então o patrão ali vai tentar pegar esse aluguel ali da casa dele e não vai conseguir porque está atrasado. Eles não têm dinheiro para pagar o aluguel. Chega um momento até a qual eles vão viver ali de favor, tá bom? Só para vocês terem ideia. Então, a tia Mônica pensa em colocar esse garoto, né, esse filho deles ali, numa roda dos enjeitados, né? O que são essa roda dos enjeitados? Eu separei aqui a definição, porque eu não sabia também o que era a roda dos enjeitados. Aqui a gente vai ter na definição da Wikipédia, a roda dos enjeitados consistia no mecanismo utilizado para abandonar recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições de caridade, ou seja, essa roda de enjeitados a qual a tia Mônica quer colocar o garoto, eram esses lugares de caridades em si. Então o objetivo dela mesmo, né, como não tinha dinheiro ali, era pegar esse garoto e colocar numa roda dos enjeitados, porque não tinha mais como manter aquela criança, entendeu? E ele tava pensando também, de uma forma ou de outra, ali no futuro dela. Então eles aceitam essa alternativa em um certo momento. Aliás, o Cândido Neves aceita essa alternativa porque ele pensa no seu filho, né? Que é uma forma dele não passar fome. Então ele vai levar, né, essa criança lá para a roda dos enjeitados. Só que antes ele passa ali numa farmácia, né? Ele fala ali com o farmacêutico. E aí, um pouquinho antes disso, ele vai encontrar ali a escrava fugida, tá bom? Uma escrava fugida, e o objetivo dele com aquela escrava é pegar aquela escrava e dar de novo ao seu dono, de onde ela veio, de onde ela estava meio que presa. Então ele coloca o seu filho ali com o enfermeiro ali, com o enfermeiro não, com o farmacêutico em si. Então ele pega o seu filho, deixa lá com o farmacêutico e vai correndo em busca da escrava, pegar aquela escrava fugida e devolvê-la ao seu dono. Então o objetivo dele aqui, minha gente, é ganhar dinheiro para não colocar o seu filho lá na roda dos enjeitados.
Quando ele pega a escrava, minha gente, é uma das cenas mais tristes que você vai ler na vida, tá bom? É uma cena perturbadora, porque a escrava, ela tá grávida também. Então ela vai falar, por favor, chega em um certo momento em que ele já prendeu a escrava ali, não tem como mais ela fugir pela descrição aqui. Então ela fica trancada aí mesmo, tá bom? E quando eles estão andando assim pra colocar ela lá no lugar de onde ela veio mesmo, a coisa é perturbadora, porque ela tá grávida e ela fala, por favor, senhor, não me devolva, não me coloca lá, eu fugi porque eu estou grávida. E aí chega um certo momento em que ele fala o seguinte, você engravidou porque você quis. Gente, é uma cena assim de tirar o fôlego mesmo. Então ele leva ela pra lá, realmente, né? Ela suplica. E aí, algum tempo depois, tá bom? Eu acho não, tenho certeza. Essa escrava, ela aborta a criança, tá bom? Porque, enfim, ela aborta a criança e ele volta lá pra farmácia. E, né, quando ele volta pra farmácia em si, lá, o farmacêutico em si, a criança dele não tá mais lá, ele fica nervoso. Só que o farmacêutico explica que a criança tá com a mãe lá, porque acabaram chegando e pegaram a criança ali. E essa cena é perturbadora, porque realmente tem um diálogo que eu vou ler pra vocês. Lembrando que quando ele devolve a criança em si, tá bom, lá pro cara dos escravos e tudo aquela coisa, ele vai receber 100 mil réis, tá bom? Que é a conta certa ali, de não colocar o filho ali na roda dos enjeitados também, e também de ele manter ali, né, a mesma condição que ele tinha um pouco antes, né, conseguir deixar as coisas razoáveis, vamos colocar assim. Então quando ele chega lá, tá bom, e vê o seu filho lá com a sua mãe, né, depois de o farmacêutico entregar a sua mãe, né, porque a sua mãe chegou e o farmacêutico entrega a criança lá para sua família mesmo. E aí vai ter o seguinte, quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona, de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100 mil réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100 mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Aí ele vai falar uma frase aqui que é de tocar, olha isso, minha gente. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Então assim, tá bom? É um conto muito bem escrito e assim, a gente percebe que o final é horrível, né? É um final triste mesmo, porque quando ele devolve ali, né, a escrava lá e quando ele volta, quando tá o seu filho lá, né, ele meio que se sente feliz por seu filho estar vivo, tá bom? Mesmo sabendo, tá bom, que para que isso ocorresse de fato ali, para que o filho não fosse entregue lá à roda dos enjeitados e toda aquela coisa, a criança lá da escrava acabou sendo abortada. Ai, gente, é um conto pesado, tá bom? É um conto muito pesado e é um conto realista, tá bom? A gente tem que lembrar que isso aqui acontece mesmo. As críticas que Machado de Assis coloca nesse conto aqui, tá bom? É de fato a condição desumana, tá bom? As humilhações, vamos colocar assim, a hipocrisia social também. E nós temos que lembrar aqui que também a exploração aos escravos. Então são críticas que de uma forma ou de outra, né, permanecem nessa sociedade aqui que enxerga tudo isso dessa forma. Então assim, minha gente, é um conto de você terminar e você chorar de tão triste que ele é. Só que sabe o que é mais tenso nesse conto mesmo? E pra mim o que eu peguei, sabe, a essência desse conto, pra mim o tema dele, né, o tema central dele pra mim é o comportamento humano, sabe? A crítica social que está nesse conto aqui, pra mim, a mais assim, a central mesmo, tá bom? É o comportamento humano mesmo, tá bom? É a forma como você, por exemplo, né, reagiria diante de uma situação dessa, né? O que você iria fazer diante de uma situação dessa? Para pensar, tá bom? É essa própria hipocrisia social que Machado de Assis vai colocar nesse conto também. Não social, mas enfim, hipocrisia dos personagens. A gente acompanha esse personagem que dá nojo aqui no final da história também. A gente fica de cabeça para baixo, porque é um conto muito bem escrito e muito triste. E as descrições, Machado de Assis não poupam a gente. Eu achei um texto bem legalzinho, tá bom? Que ele vai falar sobre o autor e o conto. Mas eu vou falar somente sobre o conto. Eu vou pegar esse trecho desse contozinho aqui. Do conto não, sobre esse conto. É interessante. Em Pai contra Mãe, é impossível não perceber o que se passa. Raramente, na literatura brasileira, a miséria de nossa gente foi tão dolorosa. Sem simplificações maniqueístas, sem bandidos e heróis, sem divisões nítidas em categoria
prévias. Segundo critérios de correção política, o fato é que poucas vezes foi tão pungente o relato de como é abandonado o pobre no Brasil. Com extrema compaixão por esses deserdados de sempre, Machado comprova que nem só da retórica condoreira dos poemas abolicionistas de Castro Alves pode surgir uma incitação poderosa à liberdade. Que conto espetacular, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal caso seja novo, tá bom? E por favor, ok? Ativa o sininho também, isso é muito importante. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do conto, se você já leu o conto. Se você não leu, está em domínio público, acredito eu. Então dá pra ler aí na internet, eu acho, tá bom? Não sei ao certo, ok? Não esqueça, por favor, tá, minha gente? Não esqueça de sair do vídeo sem dar o joinha. Então, por favor, dá o joinha antes de sair do vídeo, isso me ajuda muito. Ok? Compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!